Olá, meus amados irmãos em Jesus, um bom dia, um excelente domingo para todos nós. Sejam muito bem-vindos ao nosso encontro de hoje, desta manhã, para refletirmos juntos os doces ensinos do Cristo, dos bons espíritos, para abrirmos a nossa alma para o esclarecimento e a consolação das palavras do Espiritismo e de Jesus. Então sejam muito bem-vindos e é com muito carinho que nós começamos o nosso domingo hoje com o nosso coração em paz, nosso coração alegre. Eu convido a todos para iniciarmos hoje com um momento de oração, para acalmarmos um pouco os nossos pensamentos e nos concentrarmos aqui. Vamos juntos, meus irmãos, fechar os nossos olhos da vida material. Eu convido a todos para elevarmos o nosso pensamento até a Deus, nosso amado Pai. Deus, nosso Pai, nós te rogamos humildemente a força, o esclarecimento, o amparo para a nossa vida. Alivia, Pai, as dores físicas e morais que carregamos. Alivia, Deus, as nossas dúvidas, concedendo a inspiração do esclarecimento. Ampara, Pai, o nosso dia de hoje, pois nós entregamos em Tuas mãos a nossa vida. Mas, Deus, nós não pedimos somente para nós. Nós também pedimos para todos os nossos irmãos da terra. Pedimos amparo para aqueles que enfrentam dificuldades. Fé para aqueles que se encontram nos leitos dos hospitais, enfermos. Coragem para aqueles que acabaram de receber uma notícia inesperada. Paciência para aqueles que lutam dia após dia nas provações da vida. Deus amado Pai, desça sobre cada lar o teu amor, para que o nosso coração seja transformado em teu nome e possamos construir o reino de Deus dentro de nós. Que assim seja. Meus amados irmãos, com essa oração eu convido a todos para iniciarmos o nosso domingo do Evangelho diário. Lembremos que hoje à noite, às 7h30 nós temos mais um estudo da obra Paulo e Estevão. Então aqui no canal da nossa amada Casa Espírita, Luiz Gonzaga, da Cidade de Luminárias, nós teremos às 7h30 mais uma reflexão do capítulo da obra Paulo e Estevão. Nós aguardamos a todos também mais tarde. Meus amados irmãos, também a nossa amada Casa Espírita ontem teve a grande oportunidade, a grande honra de estarmos apresentando no canal Web Rádio Fraternidade, junto com outros muitos irmãos, estarmos ali em uma live que aconteceu das 9h até umas 7h, com diversas palestras espíritas em amparo aos nossos irmãos do Rio Grande do Sul.
Então, a nossa casa espírita, nós tivemos esse convite, estivemos lá presentes, fazendo a apresentação dos palestrantes e tivemos diversas palestras ali que acalentaram o nosso coração. Então, a todos os irmãos que não tiveram oportunidade de assistir, basta acessar o canal espírita da Web Rádio Fraternidade. Lá foi publicada essa live, que foi um encontro de diversos palestrantes espíritas em prol dos nossos irmãos do Rio Grande do Sul. E como eu disse, nós, do Centro Espírita Luiz Gonzaga, de Luminares, tivemos a oportunidade de estar ali apresentando esses grandes palestrantes. Estivemos ali participando deste momento. Agradecemos muito a Jesus por essa oportunidade. Meus amados irmãos, então, agora eu convido a todos para nós darmos início aqui ao nosso encontro de hoje. Hoje que nós iremos refletir a mensagem de número 62 do livro Um Minuto com Chico Xavier. Esta mensagem é de André Luiz, do livro Ação e Reação. E, aliás, já que hoje a mensagem é dessa grande obra, eu irei aproveitar e trazer também uma história desse livro, para a gente unir aí os conhecimentos, meus irmãos. Então, hoje, o espírito de André Luiz coloca aqui: nos achamos imbuídos do sonho de renovação e paz, aspirando à imersão na vida superior. Entretanto, quem poderia adquirir responsabilidade sem quitar-se com a lei? Ninguém avança para a frente sem pagar as dívidas que contraiu. Olha que preciosidade o que André Luiz coloca. Nós desejamos evoluir. Queremos muito ser almas melhores. Desejamos lapidar essa pedra do nosso coração em um diamante voltado a Deus. Estamos desejosos de nos melhorar. Só que como iremos fazer isso sem antes quitar as nossas dívidas perante Deus? Como que iremos caminhar para o progresso se não pagarmos as dívidas do passado? Podemos, até hoje, estar nos melhorando interiormente. Os sentimentos estão melhores, os pensamentos estão mais elevados, a conduta nossa já está mais correta, na linha com Jesus. Tudo bem. Mas, mesmo assim, ainda temos dívidas a quitar. Temos um passado a resgatar. Como André Luiz coloca, ninguém avança para frente sem pagar as dívidas que contraiu. E esse pensamento é muito importante a gente compreender, porque frequentemente, nós pensamos assim: bom, já estamos no caminho do bem, ou nessa existência a gente já não está fazendo tanto mal, estamos vivendo pacificamente, a gente busca diariamente ter uma conduta digna, ter uma conduta moral voltada a Jesus. Somos almas no caminho do bem, buscando estar no caminho do bem, certo? Só que aí começa a acontecer em nossa vida provações. Começa a aparecer testes, dificuldades. A gente começa a passar por momentos difíceis na vida. E aí vem o questionamento. Mas como isso pode estar acontecendo? Eu sou uma pessoa boa. Eu vivo no caminho do bem. Eu estou fazendo tudo correto. Por que isso está acontecendo comigo? Ora, meus irmãos, aqui está a resposta. Ninguém avança para frente sem pagar as dívidas que contraiu do passado. Hoje estamos no caminho do bem. Glória seja que mudamos a nossa conduta interna. Mas isso não apaga as dívidas que a gente tem lá de outras existências.
e elas precisam ser quitadas. Olha, me faz lembrar aqui uma história até desse livro de André Luiz, Ação e Reação. Irei contar com as minhas palavras aqui, brevemente, mas é a história de eu não me lembro se era 2 espíritos, mas eu acredito que era ou 1, mas é a história de um espírito que ele já tinha progredido bastante, ele já estava lá na esfera espiritual já há um tempo, tudo que ele tinha que passar na Terra que ele já tinha passado, ele já estava vivendo em uma esfera espiritual mais superior, mais digna, mais em paz. E ele conseguiu alcançar essa esfera porque ele batalhou muito na Terra, no sentido de teve diversas existências, foi se aprimorando, passou pelas provações, as expiações e por aí foi. Então, ele chegou numa esfera espiritual superior por mérito do esforço dele. Só que passou o tempo e ele queria uma ascensão maior. Ele queria progredir mais. Ele queria se aperfeiçoar mais. Então ele solicitou para ele avançar para uma esfera espiritual ainda mais alta. E quando ele faz essa solicitação, ela é negada. E aí muitos podem se perguntar, mas como assim ela é negada? Ele já não é um espírito bom, benevolente? Ele já não passou o que ele tinha que passar na Terra? Por que ele não pode ir além um pouco mais nessa evolução, ir para uma esfera ainda melhor, mais evoluída? Olha, a resposta é clara na obra para a gente, porque ele ainda tinha uma dívida para quitar. Eles têm a ficha, como se fosse uma ficha da vida, da trajetória de vida de cada um de nós. E lá nessa ficha constava que ele ainda tinha uma dívida para quitar. Uma dívida de uma reencarnação, gente, que foi há séculos atrás. Séculos atrás. E aí, o que acontece? Nessa reencarnação, ele tinha sido muito mal, muito ruim. Ele acabou sequelando a vida de muitas pessoas. Ele fez muita coisa errada. Só que o que acontece? Ele foi reencarnando, foi se aprimorando, foi quitando outras dívidas, reencarnando com outros espíritos e essa ficou. Essa ficou lá marcada. Então, assim, ele não poderia avançar sem quitar isso, sem quitar essa dívida com a lei divina. E aí, o que acontece? Como que ele poderia quitar essa dívida? Por quê? Os espíritos que estavam com ele naquela época, cada um já tinha ido para um caminho da evolução. Seria difícil agora e demoraria muito reunir todos no mesmo núcleo para ele quitar tudo novamente, não é verdade? Porque planejamento reencarnatório demanda aí que a gente consiga reunir os espíritos e cada um segue um caminho. Então não é tão simples assim. Agora até me lembro, talvez por isso Jesus sempre dizia: olha, reconcilia-te com os vossos adversários enquanto estão com eles no vosso caminho. Porque depois, meus irmãos, é mais difícil. Imagina encontrar todos aqueles no mundo espiritual que aceitem reencarnar com a gente para a gente quitar uma dívida. Não é fácil. Então, esses espíritos, cada um já estava seguindo a sua jornada, já estava seguindo o seu caminho. Então, até encontrar eles e não saberia se aceitariam, essa era a situação dele. Mas ele precisava quitar essa dívida. Então, ele solicita uma reencarnação em que ele vem como piloto de avião, um espírito muito inteligente, então ele vem como piloto de avião, e o que ele faz? Ele coloca a vida dele em prol de ajudar no progresso da humanidade. Por quê? Como piloto de avião, ele não reencarna com nenhum desses espíritos anteriores, mas é uma forma dele passar por aquela situação que ele também causou no passado. E aí ele vem como piloto de avião, e esse avião, num determinado momento, tem um acidente, ele cai e muitos desencarnam. E ele está entre esses. E ele solicita, então, que fosse assim a forma dele quitar a dívida, porque
é uma forma dele ajudar até no que precisava ser aprimorado na questão da aviação, o que poderia ser melhorado nos equipamentos de um avião para ajudar a progredir. Então, era necessário que esse acidente acontecesse para que ali os pesquisadores, os engenheiros observassem o que precisava ser melhorado no avião, o que precisava ser avançado ali, questão de tecnologia. E aí ele passa por essa aprovação para quitar essa dívida dele, porque vamos lembrar que essa prova que ele passa com o avião tem relação com o que ele fazia com as pessoas anteriormente, que ele, na vida que ele ficou devendo essa dívida, ele empurrava e jogava as pessoas de despenhadeiros altos. Então ele tem essa queda também muito alta lá do avião para ele quitar essa dívida dele. E aí ele consegue quitar, ele chega no mundo espiritual e consegue fazer a ascensão dele para esse plano espiritual mais alto que ele desejava. Então, assim, meus irmãos, é uma história que é relatada para a gente no livro Ação e Reação, uma das tantas histórias que lá é colocado, mas que retrata para a gente que a gente não consegue avançar porque todos nós temos dívidas a quitar. Então, a gente só avança se quitar essas dívidas. Uma hora ou outra a gente precisa quitar elas. Elas não são esquecidas. E aí todos nós temos, digamos assim, uma ficha no mundo espiritual. Com o que a gente fez, o que a gente deve, o que a gente tem que ajustar. Eu estou usando mais ou menos essa analogia para a gente entender que tudo está registrado. Todas as nossas atitudes são registradas. E depois a gente vai precisar arcar com a consequência delas. Então, digamos assim, que essa mensagem de hoje, ela traz para o nosso coração um convite. A responsabilidade das nossas atitudes, porque elas ficam gravadas no livro da vida. E a gente vai precisar arcar com a responsabilidade delas. E também pensar que por mais que a gente já está no caminho do bem, louvado seja Deus por isso, nós já estamos no caminho do bem, mas ainda teremos provações, dificuldades e expiações, que são consequências do que a gente fez anteriormente, em outras existências. Por isso, vamos manter o nosso coração em fé, o nosso coração em Jesus, o nosso pensamento em Deus, nosso Pai, rogando sempre por força para a gente conseguir enfrentar essas dificuldades, essa colheita do passado. E que o Jesus ajude o nosso coração a se transformar verdadeiramente, para que possamos ser uma alma diferente nessa existência. Hoje eu encerro aqui o nosso evangelho, convidando a todos para, como eu disse, estar hoje à noite às 7h30 da noite juntos. O André também estará para o estudo do Paulo Estevão e também amanhã para mais um evangelho diário. Fiquemos em paz, meus irmãos. Fiquemos com Jesus e com a paz de Deus em nossa vida. Nos encontramos amanhã e lembremos que esta é uma mensagem da nossa amada Casa Espírita Luiz Gonzaga, da cidade de Luminárias para todos nós. E que assim seja.